Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. E nós vamos conhecer agora o Cântico de Moisés, aquele cântico que Deus falou no capítulo anterior, né? Nos capítulos anteriores aqui. Inclinai vossos ouvidos, ó céu, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o seu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como a chuva suave sobre a relva que viceja como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome do Senhor quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ela é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. E assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Recorda os dias que foram, traz à tua memória as histórias das sucessivas gerações, indaga o teu Pai e Ele te informará, os teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Quanto ao Altíssimo, separou os povos e deu a cada nação a sua terra em herança. Quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos segundo os números dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó é a descendência que lhe coube. Deus os encontrou perdidos numa terra desperta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu como pupila dos seus olhos, como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre ela. Ó Eterno, sozinho o levou. O Eterno sozinho o levou. Nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com frutos dos campos. Ele o nutriu com mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Com coalhada e leite do gado e do rebanho, com cordeiros, bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo, bebestes o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto, corpulento, tornaste gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezaste a Deus, que o fez, e rejeita a rocha, que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos, provocaram ciúme em Deus, com seus ídolos abomináveis deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, e a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou por causa da abominável provação de seus filhos e suas filhas. Por causa da abominável provocação dos seus filhos e de suas filhas. E afirmou: esconderei deles o rosto, observareis o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Ao mais doloroso dos zelos, me provocaram por meio dos deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram ciúme de quem não é meu povo, nem mesmo nação, e com uma multidão de pessoas insensatas eu os provocarei a ira. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do céu, até o abismo dos mortos. Amontoarei desgraça sobre eles.
as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles ainda enviarei dentes e feras e veneno de víboras que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos. Em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças, homens e homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos seus inimigos, que zombando a mentindo poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem me dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam essa verdade, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas contaminadas de veneno e os seus cachos da amargura. O vinho deles age como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei isto em sigilo? Não o selei em meio ao meu tesouro mais secreto? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se. Célebre. E o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esborou e os homens livres e escravos se desfizeram em pó. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses? A rocha em quem depositaram sua confiança buscando refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham de pé nesse momento e vos proporcionem algum socorro. Que eles vos consigam abrigo, alguma proteção. Vede agora, eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar da minha mão. Levanto a minha mão para o céu e proclamo, juro pelo meu próprio nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue ao mesmo tempo em que a minha espada ceifar e devorar a carne humana. O sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele, de todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus inimigos e fará a expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras desta composição poética aos ouvidos do povo. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos a fim de que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Porque essa palavra é para vocês, não é para vocês outra coisa, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessares o Jordão. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés: sobe essa montanha de Barim até o monte Nebo em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali, na montanha que tiveres subido, morrerás, e irás reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor e foi reunido ao seu povo.
Assim há de ser, pois foste os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentaste a minha santidade entre os filhos de Israel. Por esse motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Queridos, esse capítulo é uma canção composta por Deus e cantada por Moisés. Os primeiros versículos ali, e até o 3, eles têm o objetivo, eles mostram qual é o objetivo da canção, que é reafirmar o compromisso dos homens com Deus, né? Tendo o céu e a terra por testemunhas. Depois, a partir do versículo 4 até o versículo 9, tem uma estrofe de proclamação da fidelidade de Deus em comparação à corrupção incorrigível daquele povo. E a partir do versículo 10 até o 14, a canção anuncia a bondade de Deus na formação de um povo nesse mundo tão confuso de pecado e de morte. A partir do versículo 15 até o 18, é o reconhecimento que a abundância material não leva o povo a adorar a Deus, mas abandonar a Deus e até fabricar deuses para cultuar demônios. Até usar os recursos que Deus dá para fabricar demônios para adorar. Para fabricar deuses para cultuar os demônios, né? E a partir do versículo 19 até o 27, a gente vê que a graça e a bondade de Deus impõem limite ao seu julgamento. E isso nos leva a compreender sobre o juízo de Deus em relação à corrupção física, moral, social e espiritual do povo de Deus, né? A partir do 28 até o 33, aí nós vamos entender sobre a insensatez que define o comportamento humano. Mesmo diante de tanta sabedoria oferecida pelo próprio Deus, a insensatez que define o comportamento humano é terrível. A insensatez é aquela que despreza toda a sabedoria que Deus oferece. A partir do versículo 34 até o 43, esses versículos são fantásticos. Eles vão nos levar à compreensão da misericórdia, do tamanho da misericórdia de Deus em preparar, ensinar, disciplinar e castigar e esperar e regenerar de geração em geração até poder usar o povo para revelar o seu caráter para todos os outros povos. A partir do 44 até o 47, nós vamos ver que o futuro de todos dependia de uma vida liberta e distante da cultura pagã. E nessa canção está a mais pura e completa teologia. É em cima dessa teologia toda que Deus quer, que Deus queria e que Ele quer. Que o seu povo construa a sua história e molde o seu caráter. É em cima dessa teologia toda.
é em cima da teologia ensinada nessa canção todinha. Que Deus quer que o caráter dele seja moldado em nós. Ele quer que essa teologia construa a nossa história com ele. Deus quer que essa música, essa canção, esse poema seja cantada e vivenciada pelo seu povo. Que a vida e tudo à volta do seu povo seja regido por essa teologia. Tudo se resume em amar a Deus e viver distante de toda a cultura pagã, servindo de exemplo e de molde de comportamento para todos os povos da terra. Isso é o que Deus queria com Israel e é o que Ele quer conosco, com os cristãos. A partir do 48 até o 52, até o último versículo, Moisés está a um passo da morte. E Deus mostra que o final da história de cada ser humano depende da forma de vida que cada um escolheu viver. O final da história de alguém que viveu em submissão a ele é muito diferente do final da história de alguém que escolheu viver em rebeldia contra o seu próprio Criador e Salvador. Moisés cantou um louvor a Deus quando atravessou o Mar Vermelho. E terminou a sua travessia nessa terra cantando um outro louvor. Este último é a chave de toda a profecia. A canção se refere à origem de Israel como nação. Conta detalhes da ingratidão, da apostasia do povo, relembra o castigo que sofreu e glorifica a Deus pela graça maravilhosa que restaurou seu povo. O tema da canção é bem diferente da maioria das canções que são cantadas nas congregações, né? É o nome do Senhor, amor, carinho, justiça mesclada com graça e misericórdia, exaltando toda a forma com que Deus tratou o seu povo, né? Um grande estudioso das Escrituras, que eu gosto muito, afirmou que essa canção envolve toda a história do povo eleito, desde a criação do universo até o dia do juízo final. Então, lê de novo, escuta de novo, ouve, pensa, reflete. Eu concordo plenamente com esse irmão. Essa canção, ela realmente envolve toda a história do povo eleito, desde a criação do universo até o dia do juízo final. O hino de louvor e adoração que foi cantado por Moisés foi orquestrado por Deus e destinado ao povo de Deus para que, quando o povo cantasse, servisse de testemunha contra os que negligenciaram os ensinamentos trazidos na lição em forma de música. Isso é fantástico, né? Só o grande pedagogo chamado Deus de todo o universo poderia fazer assim. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.